Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Pra você, querido amigo ouvinto, não é assim, como é que é o Rocatar mesmo? Esqueci, boa noite, Brasil! Bom dia, boa madrugada, Catar! Tá começando agora este programa lindo, incrível, maravilhoso, o Rota do Catar! O programa que vai falar muito sobre a Copa do Mundo e sobre o Hexa que vem este ano, Edson Júnior! Gente, o Rafael tá me assustando, porque ele nem me avisou e já saiu gravando, eu não sei nem o que a gente vai falar hoje no programa! Uhul! Nós vamos falar sobre o Hexa, Júnior. O Hexa. Uhum. Eu quero que você traga as suas análises técnicas falando pra mim quais são as chances do Hexa vir este ano pro Brasil. Olha, Rafael, eu digo a você que a gente precisa esperar umas 72 horas. Antes de 72 horas a gente não consegue revelar esta notícia, não, né? Porque na verdade tá tudo combinado. O Brasil perdeu o jogo de propósito pra poder revelar a fraude. Exatamente. Por quê? Porque é o seguinte, os pênaltis não foram impressos. Não. Entendeu? Cadê o código-fonte do chip da bola? O Brasil se classificou. É que quem transmite a Copa do Mundo no Brasil? É a Globo! Golpista, Globo Lixo. Ela fez aquilo ali em computação gráfica. O Brasil segue classificado. Eu pensei que fosse dublê. Não, ela é computação gráfica isso daí. Nossa. Tudo. É robô, tudo robô. Acha? Tipo stop motion, assim, o robô vai indo assim. Isso! Gente. O Brasil ganhou, mas eles fizeram o Brasil perder pra poder voltar a falar mal de quem? Dos patriotas que estão tentando salvar esta nação. Por isso que o Neymar não cobrou, porque ele cobrou. Ele fez o gol. Ele não tá sabendo, então, que aqui no Brasil... Por quê? Porque não. ele é patriota! Sabe do mais? Ele não tá em conluio com este grupo golpista. Sabe como que nós vamos ficar sabendo depois do resultado do Hexa? Como? Através dos pendrives que o Dudu levou. E será que eles vão vazar todas as informações no Telegram? Pode ser que sim. Ou no Twitter? Não, Telegram. Twitter ainda tá meio complexo. Ai, gente, é isso, Edson Júnior. Mas isso. Mas temos que aguardar 72 horas pra confirmar tudo isso. Muito bem, Edson Júnior. E só porque hoje é o programa... Que programa é hoje? Sabe qual que é o número do nosso programa de hoje, Edson Júnior? Ele tem um número? Eu não sei. Eu sou de humanas, eu não sei contar. São 4 programas por semana, certo? Então, mais ou menos. A gente gravou na primeira semana o programa 1, 2, 3 e 4. Tá. Na segunda semana a gente gravou o 5, 6, o 7 e o 8. Na terceira semana a gente gravou o 9, o 10, o 11 e o 12. Logo, hoje é o programa número 13, São Júnior! É o programa 13! E por ser o programa 13... Olha, Darth Vader. Não, mentira. Darth Vader. Tudo bem. Eu vou falar um pouquinho de Darth Vader. Mas você sabe que é isso, né? O quê? Eles estão nos monitorando, né? Só pode ser, Edson Júnior. Não tem desculpa. Mas já Você sabe que o medo dele em Brasília, quando o Mourão fala, quando eles vão ler alguma fala do Mourão que não está gravada, só tem a declaração em texto, eles colocam a voz do Darth Vader, né, no Mourão, né? Então, provavelmente é isso que tá acontecendo comigo, né? Isso. Por quê? Porque o meu roteiro só tem texto, entendeu? E aí não tem gravado, entendeu? Então por isso eu tô usando Darth Vader. Mas já que hoje é o programa 13, Edson Júnior, nós vamos fingir que a gente acreditou nessa fraude e nós vamos comentar a derrota do Brasil. Hoje é o programa da derrota. Nós vamos comentar o que deu de errado e o que a gente aguarda para o futuro, né? Porque agora Tite saiu. O que deu de errado é que as urnas foram fraudadas, né? Mas o Tite saiu ou vai sair? É futebol ainda? Que você tá falando? É futebol. Não, o Rota Perspectiva é no outro programa. Nossa, eu já tô assim, nem sei mais. Desculpa, é futebol hoje. Hoje é terça-feira, Edson Júnior. Hoje é outro tema, desculpa. Hoje é terça-feira e olha que legal, sabe que dia é hoje? 13. Dia 13, Edson Júnior! Olha que da hora! Olha que dia incrível! Que dia incrível, né? Que dia incrível. Eu já volto, vou tirar o Darth Vader.
voltou de volta? Voltou. Bom, Edson Júnior, então é isso. Nós vamos comentar É isso. o que aguardar, porque é o seguinte, obviamente, Edson Júnior, o que deu de errado para o Brasil? Que tinha feito um jogo muito bom, o jogo anterior a esse, que foi contra a Coreia, né? Foi 4-1 contra a Coreia, né? E fez um jogo muito bom, apesar da Coreia não ter jogado mal. Tá, a Coreia não jogou nada. Não, mas é que não fez gol, né? Mas... Então, E levou, mas... gol é um detalhe. Então, gol é um detalhe, exatamente. Já diria Parreira. É, até porque se tá 0-0, só precisa fazer um, né? É, ou segurar pra tentar ganhar nos pênaltis, né? Então, mas pênalti é uma caixinha de surpresas. Aliás, competência. eu vou te falar uma frase que eu acho que você nunca ouviu na sua vida, Edson Júnior. O futebol, ele é uma caixinha de surpresas, Edson Júnior. Exatamente. Exatamente. E você sabe que porque o futebol é uma caixinha de surpresas, o Red Bull Bragantino anunciou hoje a contratação do técnico Pedro Caixinha. Ah, meu Deus. Não é o Pedro da seleção. Não, do é Marcos Pedro Vaz Costa. Caixinha. É um português. Olha só, muito bem. O Brasil veio de um time de um jogo contra a Coreia, um time fraco, não é um time muito forte. Fraco. Ninguém esperava, né, que fosse muito pra frente a Coreia. E aí Brasil vem, faz uma goleada de 4-1, chega a ser goleada 4-1 ou precisa ser mais? Não, é goleada, goleada. Então tá, faz uma goleada pra cima da Coreia, faz um jogo bonito, um jogo tranquilo, sem emoção, não teve nem emoção aquele jogo. Não. Você assistiu dos 10 primeiros minutos, depois você podia beber à vontade e ficar no Instagram postando meme que Segundo já tava tempo tranquilo. eu dormi. Segundo Então, tempo eu praticamente dormi. exatamente. Pra depois vir um jogo contra a Croácia. Tudo bem que a Croácia também é um time forte, porque é a atual vice, pelo menos por enquanto, né? Isso. Atual vice, então é um time forte. Exatamente. Né? Só que ninguém esperava que, pelo menos, a expectativa era de que o Brasil fosse ainda mais forte. A expectativa era de que o Brasil passasse. Era mais expectativa de que o Brasil passasse da Croácia do que a Croácia passasse pro Brasil, apesar de ninguém estar duvidando da competência da Croácia. Mas, né, veio um jogo difícil, 0-0 o jogo todo, foi pra prorrogação, na prorrogação meteu-lhe uma, podia ter ficado assim, mas nos minutos finais vem a Croácia e faz o seu gol que vai levar aos pênaltis, né, Edson Júnior? Então, aí é que tá, né? Não é assim, talvez a gente estivesse muito iludido, vamos falar a verdade, né? A Agora, gente, assim, torcedores ou a gente, inclusive, os jogadores? Não, torcedor mesmo, né? Assim, se você for parar pra pensar, né? A gente não fez não foi uma Copa brilhante, né? O Brasil, quanto foi contra a Sérvia? 2-0? Um jogo foi 1-0 e um jogo foi 2-0. Eu não lembro foi contra a Suíça, um foi contra a Sérvia. Eu acho que a Sérvia, eu acho que foi 1 e eu acho que a Suíça foi 2. Não, foi 2-0 contra a Sérvia e 1-0 contra a Suíça. Foi o contrário, então. E depois perdeu pra Camarões, com o time reserva. Sim. Se você for parar pra pensar, não é um bom resultado. Não foram bons resultados, não foram boas apresentações. O Brasil sofre muito até, eu acho, contra a Sérvia. Muito se falou que a Sérvia seria talvez o adversário mais difícil do grupo, por ter eliminado a Itália e tudo mais nas eliminatórias europeias. Certo. Termina o primeiro tempo 0-0, vai achar os gols na segunda metade do segundo tempo, vamos dizer assim. Sim. Sofre mais ainda contra a Suíça. Que não deveria ser o adversário mais difícil, mas que se apresenta como o adversário mais difícil e se comprova depois porque a própria Suíça se classifica para a próxima fase. Certo. Bota o time reserva, que todo mundo falava, não, porque o time reserva do Brasil é tão bom quanto o titular. O Brasil tem reservas maravilhosos. Os reservas do Brasil são ótimos e não sei o que, não sei o que lá. Mesma coisa, como se não mudasse, blá, 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 blá. Vai lá e perde para Camarões pelo placar de 1-0, a primeira derrota para uma seleção africana na história nas Copas do Mundo. E aí o Brasil se classifica como líder do grupo por saldo de gols. Acho que foi por saldo de gols, né? Foi por saldo de gols. Foi por saldo de gols. Poderia ter se classificado em segundo. Então aí você já pensa, olha, o Brasil se classificou com 6 pontos, perdeu um jogo, não é aquele exemplar, aquela campanha bonita. Que você olha e fala, 3 jogos, 3 vitórias, sensacional, show, nossa, chegou arrasando. E se a derrota tivesse sido para a Suíça? Amenizava um pouco, uma vez que, popularmente falando, a Suíça era, apesar de falar que a Sérvia era o time mais difícil, mas todo mundo imaginava
imaginava que a Suíça seria o país, tanto que foi a que se classificou em segundo lugar. Seria mais bonito perder pra Suíça do que perder pra Camarões? Não. Ou nesse caso, tanto faz? Tanto faz. Quebrou alguma coisa. O Brasil ele tinha que ter se classificado com 3 vitórias nesse grupo. Certo. Né? Não era um grupo muito complexo para ele poder se classificar de acordo com aquilo que vinha apresentando, bom futebol, né? Classificou para a Copa do Mundo com extrema tranquilidade, a maior pontuação da história das eliminatórias e tudo mais. Pouquíssimas derrotas e tal. Mas aí já vou te interpolar aí. Pois não. Já que ele devia ter passado com as 3 vitórias, o erro foi o despreparo da equipe reserva contra Camarões ou o erro foi ter colocado a equipe reserva? Não é um erro ter colocado a equipe reserva, né? Talvez é a maneira... Aí que você vai entender no final onde eu quero chegar. Ah, tá. Beleza, perdeu para Camarões. Aí vai o jogo contra a Coreia do Sul, então precisamos retomar aí e tudo mais. Aí acho que tem a volta já do Neymar e tal, tudo. Mas aí o Brasil tem problemas de lateral, né? Os laterais estão machucados. Tem que se improvisar um lateral direito na esquerda, que também estava machucado, ele se recupera. Aí coloca um zagueiro na lateral direita. Mas o Brasil vai lá no primeiro tempo e mata o jogo. Faz 4-0 no primeiro tempo, fica tranquilo. Só que era um jogo que a gente tinha um feedback de pouco tempo atrás. Porque, se eu não me engano, em setembro o Brasil enfrentou essa mesma Coreia do Sul e ganhou pelo placar de 5-1. Então vocês tinham mais ou menos uma noção do que o Brasil poderia aprontar diante dessa Coreia do Sul. Manteve-se na média, né? Ficou mais ou menos elas por elas, né? Posteriormente, você tem a Croácia. Certo. Você tem uma Croácia que ela tem dificuldades na fase de grupos, ela não passa tão facilmente assim. Ela precisa da prorrogação e dos pênaltis para se classificar diante do surpreendente Japão, mas que faz um futebol extremamente defensivo. E olha que o Japão saiu na frente nesse jogo, poderia muito bem ter eliminado. Mas foi no quase. E aí nas penalidades a Croácia se classifica. A gente já bateu bastante nessa tecla, eu acho, aqui no programa, que a Croácia ela está em transição de gerações. Então ela teve uma geração muito boa na Copa passada. Essa geração ela se mantém, mas ela já se mantém com mais 4 anos nas costas, o que não é pouco. Tá? Para 4 anos é bastante. Então você já tem a boa parte dos jogadores que a Croácia levou, eles já estão mais de 30 e tantos anos, mais de 32, 33 anos, o que muda bastante aí o perfil desses jogadores, principalmente no caso a grande estrela da equipe, o Luka Modric, que lá em 2018 foi considerado o melhor jogador do mundo. Ele já não é mais aquele Modric. O Modric, se não me engano, ele já está com 34 ou 35 anos. Jogou os 90 minutos do jogo contra o Japão e jogou mais 10 minutos da prorrogação. O técnico tira ele, porque percebeu que não precisaria dele no jogo contra o Japão. E aí é preciso falar muito do Dalit, técnico da Croácia, que é um muito observador e muito bom. Então você tem essa Croácia que tem problemas, não é mais aquela de 2018, mas que mesmo assim se classifica. Certo. E você analisa, você vê todas as dificuldades que a Croácia apresentou ao longo dos jogos, e aí você tem um Brasil que apresenta o melhor futebol, o melhor jogo do Brasil da Copa, no jogo anterior, mas com um adversário extremamente fraco, talvez até mais fraco do que os adversários da fase de grupos, você obviamente você vai se empolgar e você vai achar que o Brasil vai se classificar diante da Croácia. Sim. Mas aí o que ocorre? O Dalit, técnico da Croácia, de maneira muito inteligente, ele escala uma Croácia para ocupar um espaço que o Brasil não tem, não consegue, não tem certo domínio no campo. Na verdade, ele faz aquilo que o Brasil gosta de fazer, que é ficar com a bola. Então ele escala um trio de meio de campo, justamente com esses jogadores mais experientes, comandados pelo Luka Modric, que fica com a bola praticamente na meia-lua da sua própria grande área do seu campo de defesa, e eles ficam trocando passes entre eles, os três, uma triangulação ali atrás. Certo. E eles ficam ali. E os jogadores do Brasil, eles começam a ficar correndo atrás desses caras. Vai cansando, né? Vai cansando. E o gol não sai. Por quê? Porque a Croácia não deixa o Brasil pegar a bola. Então ele vai levando, ele vai conduzindo esse jogo em banho-maria até onde ele consegue. Só que chega um momento que esse pessoal já está com 120 minutos nas costas do jogo anterior. Já estava com mais de 90 desse jogo. E mais uma tantada de prorrogação. Aí o Brasil vai lá, da única forma que o Brasil poderia achar o gol naquele jogo, que era no talento individual, o Neymar vai lá, faz o golaço, e aí, prorrogação. De novo, segundo tempo. A Croácia se arrastando em campo, porque já estava cansada do outro jogo. O Brasil comete uma falha,
Desce muita gente pro ataque, faltando aí 3, 4 minutos para acabar a prorrogação. Desnecessário, não precisava disso tudo. O Tite, ele até avisa, ele até grita, ele reclama do posicionamento do Brasil na hora do gol, só que aí no contra-ataque a Croácia vai lá e empata o jogo. E aí a Croácia ela tem muita frieza nas penalidades, né? Hoje eu li uma matéria do Gustavo Hoffmann, né, da ESPN, falando sobre isso. A Croácia, ele é um país recente, a primeira Copa que a Croácia disputou foi em 98, né? Bem aqui, né? Porque o país surgiu um ano antes. 98 o Brasil já era Já era tetra. Já era tetra. E o Brasil faz a final da Copa de 98 contra a França, e naquela oportunidade a Croácia foi terceira. Uma grande surpresa. Porque ela tinha desmembrado um ano antes da Iugoslávia. Né? Então deixa de existir a Iugoslávia, cria-se a Croácia, tinha Sérvia, tinha Montenegro. E disputou uma Copa apenas Sérvia e Montenegro, né? Se eu não me engano foi a do Japão, talvez, não me recordo agora. Depois Montenegro nunca mais conseguiu, porque os bons jogadores ficaram todos para a Sérvia. E aí, aí o Gustavo Hoffmann fala sobre isso, né? Que a Croácia, os jogadores da Croácia, os mais experientes, eles foram criados todos na época da guerra. Eles são filhos da guerra, eles nasceram em diversos países porque os seus pais foram obrigados a se refugiar, fugir da guerra. Então eles têm eles são guerreiros, eles são batalhadores, eles têm sangue frio para esse tipo de momento. Entendi. Né? Então a Croácia vai lá e de novo, pela segunda vez consecutiva numa Copa, copiando tudo que eles tinham feito também. Na Copa da Rússia, eles vão avançando nos pênaltis. Na Copa da Rússia foi da mesma forma. Eles vão jogando até chegar nos pênaltis. Porque o melhor desempenho deles é nos pênaltis. Pode até ser. Eles podem ganhar com bola rolando também. Acontece. Sim, mas o fato de eles ganharem não significa porque, por exemplo, o melhor desempenho é no pênalti, provavelmente, possivelmente, levantando essa minha teoria. Mas o fato do melhor desempenho ser no pênalti não significa que eles vão jogar para pênalti. Eles vão jogar para tentar ganhar. Mas eles sabem que se forem pro pênalti, eles são bons naquilo que eles fazem. Vai depender muito de esquema tático do adversário, de como o adversário se arma, etc, etc, etc. Tá? Então, é mais ou menos assim como o Dalit, como eu disse, é um bom treinador, monta a sua equipe. E assim eles acabaram conseguindo colocar o Brasil na roda e acabaram se classificando. Só que agora, depois que, obviamente, né, a vaca foi pro brejo, se você começar a parar para analisar, o Brasil não fez uma boa Copa. Sim. Né? Dificuldades contra a Suíça, dificuldades contra a Sérvia, derrota para Camarões com a equipe reserva. O único jogo que deslancha é contra a Coreia do Sul, mas que é um adversário mais inferior. Já se sabia disso já. Quando se pega um adversário mais ou menos, e a Croácia, teoricamente, ela é abaixo do Brasil, e eu ainda acho que ela é abaixo do Brasil, só que futebol tem dessas coisas. Futebol hoje em dia é muita estratégia, é muita tática. O treinador da Croácia ele foi muito mais eficiente nisso tudo aí do que o nosso. E aí é que vem onde eu queria entrar a falar do nosso treinador. Do que você falou do jogo do Camarões, que perdeu de Camarões com a equipe reserva. Sim. Não é uma questão da equipe reserva ser ruim, é a maneira como são os jogadores que ele convoca, a escolha que ele faz das posições que ele vai levar a mais do que as outras, e a falta de variações em campo, de esquema tático, que é isso que a gente vem comentando nos programas de esporte que a gente faz na rádio, que hoje em dia, um mesmo time de futebol, ele tem variações táticas. O que são as variações táticas para você que está ouvindo a gente que não entende muito de futebol? É a maneira como o time se comporta em campo, como ele se mantém. Então, em determinados momentos do jogo, você olha assim, ali próximo da grande área, à frente do goleiro, assim, fora da grande área, ficam os zagueiros. Então, geralmente, eles formam linhas. Então, você consegue ver ali, quando eles estão defendendo, mais ou menos 4 jogadores, que é um lateral, um em cada lado, e 2 zagueiros mais no meio. Quando você começa a ter problemas de contusão, como a seleção brasileira teve, você precisa ter variações táticas. Quando você joga, por exemplo, você coloca, em vez de colocar 2 zagueiros e 2 laterais para ajudar para defender, você coloca 3 zagueiros. E aí você libera esses 2 laterais para avançar e ajudar no ataque. Porque você coloca mais um jogador de meio de campo, um volante, que é, por exemplo, é o Casimiro na seleção brasileira, não o youtuber, mas o jogador. Para fazer essa proteção. Então, existem N opções que a seleção brasileira poderia ter oferecido. Porém, o Tite, ele é um técnico de um esquema tático só.
Ele só sabe treinar equipes para jogar no famoso 4-1-4-1. Uma linha de 4 na defesa, um jogador de meio de campo de contenção à frente da zaga, 4 jogadores em linha de ataque e um centroavante, que no caso é o Richarlison da seleção brasileira. Certo. Então, ele não tem esse tipo de variação de jogo. Ele não consegue variar. O Tite só sabe jogar dessa maneira. É diferente, como eu disse, do Dalit, então. Que ele vai lá, ele já sabendo a maneira como o Brasil joga, que todo mundo já sabe como o Brasil joga. Você pega uma seleção... Não tem surpresa. Não tem surpresa. Aí você pega... Porque qual que é a diferença do Brasil? É o talento individual do brasileiro. É o Vinícius Júnior que dribla, é o Neymar que dribla, é o Rafinha, é o Richarlison que acha um golaço daquele que ele achou no meio do jogo. As demais seleções, elas precisam o quê? Elas precisam achar meios de se defender. Então, já sabendo como a seleção brasileira joga, o Dalit pensa, olha, vou fazer o quê? Vou fazer essa bola rodar no meio de campo, não vou deixar a bola com eles, porque eles vão aprontar um escarcéu aqui na minha defesa, e seja o que Deus quiser. E acaba dando certo. Por exemplo, a Argentina, ela vai jogar contra a Holanda, né, nas quartas de final. O Scaloni, o que ele faz? Ele faz um espelho do esquema tático da seleção da Holanda. A seleção da Holanda joga com 3 zagueiros, então a Argentina passa a jogar com 3 zagueiros também. Ele copia o esquema tático para eles se anularem, e aí, para fazer o quê? Quando você espelha escalações, você deixa pro quê? Pro mano a mano, pro individual, pro talento individual de cada jogador. E a Argentina só tem o Lionel Messi, que é o melhor jogador de futebol do mundo. Sim, que aí aquele fala, negócio é o melhor, mas é um só, né? Mas mesmo assim, ele é o cara que vai resolver a situação. E ele resolveu pra Argentina. Tudo bem que aí depois a Argentina lá dá bobeira, tem uma jogadinha ensaiada, mas pra você ver, com bola rolando, com um jogo franco em si, 90 minutos, bola rolando mesmo, a Holanda não consegue. Ela consegue numa falta, numa jogada ensaiada, empatar o jogo, em 2 bolas paradas. Bola parada é falha do time que está defendendo. Não pode tomar gol de bola parada. É sempre falha do time que está defendendo. Só que a jogada ensaiada do segundo gol da Holanda é uma coisa maravilhosa. É coisa que a Holanda sabe fazer. A Holanda adora fazer jogada ensaiada. Só que a Holanda é muito coletiva. Ela não é individual. Ela não tem o talento individual que tem, por exemplo, o Messi. Que teria, por exemplo, um Neymar. Que tem um Cristiano Ronaldo. É diferente. Por isso que quando você opta por variações táticas, o Brasil ele ainda assim levaria vantagem, porque tem o jogador diferenciado do futebol brasileiro. Por isso que o Tite ele é extremamente limitado, e essa eliminação do Brasil, no final das contas, é na conta dele. Tem que cair na conta dele, porque ele mexe mal, ele faz as substituições erradas ao longo do jogo contra a Croácia, ao tirar o Éder Militão, que estava fazendo um jogo maravilhoso. O pessoal estava até organizando uma vaquinha para pagar a pensão do Militão, porque ele estava jogando bem pra caramba. A gente estava quase pagando as DARF do Neymar. Gente, o pessoal tá falando que o Neymar tinha que correr pro gol da mesma forma como ele corre da Receita Federal. Enfim, né? Eu concordo. Mas aí o Tite faz as alterações totalmente equivocadas, mexe no time, deixa o buraco, a Croácia no contra-ataque vai lá e empata o jogo. E aí nas penalidades o Tite não faz bulhufas, deixa pro auxiliar técnico dele. Era isso que eu ia comentar agora, na questão dos pênaltis, Edson Júnior. A questão de ter deixado o Neymar por último, da estratégia dele, que diz ele que a estratégia era deixar o Neymar por último, porque ele era o jogador mais preparado pra suportar a pressão, né, do chute decisivo, que é o último gol, né, o último chute. Mas não chegou a ter o último chute. Então, aí é que muita gente comenta que ele deveria ter sido o primeiro, já pra começar. Isso. E aí, o que se analisa isso tecnicamente? É igual no truco, quando você sai com 3 e ás, e aí você usa o ás primeiro, porque você quer segurar o 3 pra rodada seguinte, só que aí o seu adversário já tem um 3, e aí ele truca em cima de você com outro 3. E aí no máximo que você vai fazer é amarrar e você perdeu a primeira mão, então você perdeu o jogo, né? Então você tem que utilizar o melhor jogador para bater primeiro. Você tem que utilizar o melhor jogador para bater primeiro. A Croácia não utiliza o seu melhor jogador para bater primeiro. Só que ela muda, provavelmente a Croácia, ela muda a ordem. Quando ela vê que o Brasil perde o primeiro pênalti, ela já adianta o Modric, que é o melhor jogador da Croácia. Ela já adianta o Modric para a segunda cobrança, tá? Então, assim, o melhor batedor tem que bater primeiro, sempre. Tanto é que quem abre a série da Argentina contra a Holanda é o Messi. O Messi abre a série da Argentina contra a Holanda. Porque talvez você não vai chegar no último pênalti. Em 1994,
o Brasil, quem ia fechar a penalidade do Brasil era o Bebeto. Certo. Ele nem cobrou, porque o Baggio erra a penalidade, o Brasil não precisa cobrar aquele pênalti. E o Bebeto fala, graças a Deus, porque eu não queria cobrar. Né? Eu não queria cobrar. Onde já se viu eu fechar a cobrança? Quem tinha que fechar era o Romário, que era o melhor. Só que o Romário, naquela época, precisava da lista. E eles estrategicamente falam, não, vamos botar o Romário aqui no meio, porque pelo menos ele garante se a coisa estiver ruim aqui. Olha como já era estratégico lá em 94. Sim. Que era obrigatório seguir uma lista. Hoje não tem mais lista. Hoje pode trocar à vontade. Por exemplo, cobrou fulano. Quem quer ir? Ah, vai você. Não, não, deixa que eu vou. Vou eu lá cobrar. É o técnico que escolhe isso ou eles mesmos podem? Pode ser entre os jogadores. Por isso que não dá pra colocar o Neymar não cobrando o primeiro pênalti na conta do Tite. Porque pode ter sido um pedido do amigo da Receita Federal, entendeu? Ele pode ter pedido pra cobrar por último. Não, mas o Tite, bom, enfim, se pode ser, sendo um pedido dele ou não, o Tite já disse que foi uma escolha dele, isso. Dele, Tite? O Tite deu uma entrevista então é burro pra caralho. Falando que ele quis deixar o Neymar por último. Ele disse, eu vi em algum lugar, eu vou até confirmar aqui pra não falar besteira, mas eu vi em algum lugar o Tite falando que deixou o Neymar por último porque deixa-se o melhor jogador que o Neymar tinha a competência de ir até o final e fazer o gol decisivo sob pressão. É que tal. Então, aí no final das contas, você analisa e você vê que o Brasil, o que ele fez? Ele fez a mesma campanha da Copa do Mundo da Rússia, né? Chegou até a fase de quartas de final. Ele termina numa posição um pouco pior, porque perdeu o jogo na fase de grupos. Né? Ele não fez a melhor campanha, não tinha a mesma campanha que ele tinha feito, por exemplo, na Rússia. É a pior campanha, a pior colocação do Brasil, eu acho, nas últimas Copas do Mundo é essa. 7º lugar, se eu não me engano. Fica em 7º, né? Ou seja, dos eliminados das quartas de final, acho que o Brasil é o pior das quartas. Acho que talvez seja isso. Então, quando o Brasil... Aqui, ó, abre aspas para o Tite. Sim. Ele é o 5º e decisivo pênalti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade. Sim, só que aí é aquela coisa, né? Você... Como é que fala aquele negócio, né? Beleza, ele vai fazer o decisivo. Mas não teve! Não teve. Então não necessariamente ele, tipo, da forma como ele tá falando aqui, deu-se a entender que foi uma escolha dele. Pode né? ser. Mas não necessariamente ele tá falando, fui eu que escolhi, mas se ele assume um negócio desse, assim, ele puxando pra dele, né? Pênalti é muito assim, momento, tá? Não dá pra você falar, né, a ordem como que é e tal. Como hoje não tem mais lista, então vai muito daquele quem tá bem no momento. Quem tá bem pra cobrar naquele momento. Então tem cobranças de penalidade que você se surpreende quando você olha, tal jogador tá indo cobrar o pênalti. Mas por que tal jogador? É porque provavelmente ele tá confiante, ele pediu pra cobrar e ele se sente confiante que ele vai fazer o gol. Sim. E tem jogador que às vezes é grande estrela e tal, e não é tão bom assim de pênalti, não se sente confiante pra cobrar o pênalti. E aí ele pede pra não cobrar. Porque não é só... Tem, obviamente, a questão do talento, né? Você precisa saber o que você faz, né? Você precisa ser bom no que você faz, mas além do talento também tem a questão da pressão, a questão psicológica, Lógico. Né? Como toda profissão, na verdade, né? Mas é que aquilo é uma questão de totalmente... É uma escolha que você faz e a partir dessa escolha você tem que tomar uma atitude e dessa atitude ou é certo ou é errado, entendeu? Não tem meio termo, entendeu? Ou entra ou não entra, né? E assim, querendo ou não, tá? Uma penalidade, antigamente os narradores diziam que era na marca fatal, né? O pênalti é a cobrança da marca fatal. Porque, assim, convenhamos, né? É uma pequena covardia, né? Você coloca uma bola ali a 11 metros do gol, tá? E você tem ali uma baliza ali de 7 metros e pouco por 2,44, 7 metros e 32 por 2,44 de altura. E você tem um cidadão ali que... na média deve ter mais ou menos 1,92m, 1,93m ali no centro da meta. Você tem... O gol é muito grande. Só que, quando você vai bater, ele fica pequenininho. Parece um gol de quadra de futsal. Ainda mais em Copa do Mundo, né? Então, sabe? É momento. Pênalti não é loteria. Antigamente você falava pênalti é loteria, é sorte. Não é. Pênalti é competência. Pênalti é treinamento. O que é mais feio? Ou os dois são tão feios iguais? Ou nenhum dos dois são feios? São coisas que acontecem. Você acertar a trave, errar o chute, no caso, ou um goleiro não fazer uma defesa? O goleiro, ele tá ali
pra se consagrar. Se ele não pegar nenhum pênalti, ninguém vai falar mal dele. Ele é o goleiro. Ele tá ali numa cobrança, a 11 metros dele tá a bola. A bola ela viaja numa velocidade impressionante. Hoje você não pode tirar, tem que ficar com pelo menos um pé em cima da linha antes do cidadão tocar na bola. Então você não consegue se adiantar para diminuir o ângulo do cara. Então, a gente torce pelo goleiro, mas, tipo, não é uma... Se ele não pegar... Ou seja, ele tem os normal, méritos, de mas boa. ele não tem os deméritos. É de boa, sabe? Acontece. Agora, pro cara que erra, aí é horrível, né? Porque o torcedor pensa, como que você me erra? 7 metros e 32. Como é que você me erra? É difícil, é muito mais difícil é muito mais cagada, muito mais feio pro jogador não acertar o gol do que pro goleiro não defender, né? Definitivamente. Exato. Definitivamente. Edson Júnior, e pra gente terminar essa questão, eu quero saber de você, se você, como uma pessoa que entende, porque eu não entendo nada, mas assisti o jogo com total atenção, exceto os momentos que eu não estava prestando atenção, mas tirando os momentos que eu não estava prestando atenção, os outros todos eu estava. Você fazendo essa sua análise, eu quero saber da atuação do juiz, Edson Júnior, porque pra mim, me aparentou de que o juiz não estava sendo favorável pra gente. E não é questão de ser favorável ou não ser favorável, mas pra mim, muitas vezes estava claro que ele estava sendo desfavorável conosco, com o Brasil. E isso, na sua visão, é uma realidade, e sendo uma realidade, se for o caso, isso é algo que poderia ter mudado o resultado do jogo? Primeiro que ele é a cara do Bolsonaro, né? Mas, não tem assim, como confiar numa pessoa que tem aquela cara. Não. Não. Mas assim, não, ele não comprometeu o jogo. Ele não comprometeu o jogo. Mas ele foi filho da puta. Não, foi normal. Nenhum momento. Uma faltinha aqui ou ali, mas nada que fosse influenciar o resultado. Entendi. Foi total demérito do Tite mesmo, então. Nossa time, derrota tem não. Não, do Tite especificamente. Do nossa time como um derrota... todo. Mas o Tite, olha, enfim. Tem que voltar pro Multishow mesmo. Tem que... Vai apresentar a posse. No Multishow? Não, no negócio do Lula lá. Vai ser a Tite e o Paulo Vieira. Não sabia. Os apresentadores da posse, exatamente. Júnior, Oi. Comentamos a questão do Brasil hoje. Do Brasil que ontem. Perdeu. E o Brasil depois. Do Brasil que perdeu. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil do futuro, o que esperar para as próximas Copas do Mundo? Mas olha, a gente eu acho fala que... isso nesse programa ou a gente fala isso no programa de amanhã? Acho que pode ser amanhã. Pode ser amanhã? Então, o programa de amanhã vai ser, já que a gente já falou do Brasil da Copa de 2022, vamos falar o que esperar do Brasil pro futuro. Mas antes, Edson Júnior, já que estamos falando de futuro, na segunda-feira, eu pedi para Edson Júnior e para Marcos Voss darem os seus palpites. Quais serão os resultados dos jogos da semifinal? A semifinal a gente tá agora? Semi. Quais serão os resultados, né? Hoje teve jogo terça-feira, né? Teve Argentina e Croácia. E o outro é amanhã, né? Isso. Então, você já vai estar sabendo um placar. A gente não sabe porque a gente gravou antes do resultado. Marcos Voss e Edson Júnior. E pela primeira vez na história desse podcast, todos os palpites de Júnior e todos os palpites de Marcos foram diferentes um do outro. Ou seja, só um dos dois pode ganhar. Ou pode dar empate, né? Porque um pode acertar um e o outro pode acertar outro. Mas não tem como os dois acertarem o mesmo placar, porque foi diferente em tudo. Em tudo. Vamos começar hoje com Marcos Voss. Marcos, seus palpites. Fala, Rafael. Fala, Júnior. Tudo bem? Quero só esclarecer uma coisa. Aqui, no caso do Júnior... você só acertou Marrocos, mas não é que eu acertei Marrocos. É a minha teoria da zebra desde o início. Eu sempre apostei em zebras. Eu posso ter escolhido a zebrinha errada, mas eu sempre apostei na zebra. Então vamos lá, já que vocês querem saber minha opinião, entre França e Marrocos, eu vou apostar em Marrocos. E Croácia e Argentina, vamos esquecer esse negócio de rivalidade, só porque é da América do Sul, só porque é argentino. A gente tem que acreditar mesmo quando os argentinos estão bem.
A gente tem que botar fé e valorizar quando os nossos hermanos estão bem. Por isso que eu acho que é 5-0 para a Croácia. Tá bom? Valeu, até mais. Júnior. Bom, já comentei que os palpites são diferentes, então todo mundo já sabe o do Júnior, mas vamos ouvir os palpites do Edson Júnior também. Bom, vamos lá, né? Então agora, semifinal da Copa. Argentina e Croácia. Olha, apesar de tudo, eu acho que vai dar Argentina ainda, tá? 2-1 pra Argentina, vai. Agora, França e Marrocos. Não sei. Difícil. Eu acho que dá 1-0 pra França. Então a final vai ser França e Argentina. Eu acho que é isso mesmo, vai. É isso mesmo. França e Argentina na final da Copa do Catar. Olha, eu vou falar uma frase, Edson Júnior, que eu acho que você nunca ouviu falar. O futebol, Edson Júnior, ele é uma caixinha de surpresas. Acabei de inventar essa frase. É nova essa daí. É nova. Nem parece que você falou no começo do programa. Não falei, imagina. Isso aí não, ninguém. Isso aí acabei de inventar. Bom, Edson Júnior, já que essa previsão do futuro, quem será que levou a melhor hoje? No jogo que aconteceu hoje? Não sei, porque a gente tá gravando antes do jogo. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Feliz dia 13! Fiquem todos muito bem! Vamos comemorar e ser feliz neste programa número 13, Edson Júnior! Aguardem 72 horas. Aguardem. A gente volta amanhã pra falar sobre o que esperar do futuro da seleção brasileira de futebol. Em 72 horas. Gostou, Bernardo? Não gostei. Tudo bem. Beijão, tchau. Gente, valeu! Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!